Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 27 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, os tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas, se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, queridos irmãos, esse discurso duro de Jesus, aonde chama de insensatos, de cegos, de hipócritas, não um grupo qualquer, mas aqueles que eram a referência religiosa de Israel, os fariseus, os mestres da lei. Discurso duro, principalmente porque aqueles homens, apesar de estarem rodeados da revelação da antiga aliança, da lei de Moisés, das sagradas escrituras, dos profetas, enfim, ainda não viviam aquela realidade com inteireza de alma. Apesar de conhecerem as realidades de Deus como a lei e os direcionamentos, viviam ainda escravos, principalmente de realidades materiais, como nós vemos Jesus nesse grande discurso, valorizando muito mais o ouro, ofertas, do que a realidade que a fé nos autentica, que são as realidades invisíveis, a vida da graça, o espiritual. E aqui é muito importante aquilo que Jesus chama a atenção e critica e denuncia, na verdade, porque aqueles homens não testemunhavam. Queridos irmãos, amadas irmãs, como é importante nós nos preocuparmos com isso. De um lado, não é que a gente vai ter que ficar preocupado com o que os outros pensam da gente, não é isso. Mas é a nossa preocupação na nossa vida cristã, na nossa vivência de fé, de anunciar com a nossa vida. O que acontece hoje é que há uma cultura pseudo-religiosa que cada um vive uma fé e nada tem a ver com a vida do outro, e isso vai nos tolhindo nas realidades mais simples, rotineiras, de manifestarmos um anúncio. São Francisco de Assis diz que devemos evangelizar sempre, sempre, e quando for necessário, utilizemos as palavras. O que acontece muitas das vezes hoje é que a fé está tão deturpada que as pessoas acham que uma coisa é a minha vida com Deus, outra coisa é aquilo que eu tenho que testemunhar, que a realidade do testemunho nem sempre é necessária. Ou a gente só testemunha perto daqueles que
também conhece. Isso não é necessário. A gente tem que testemunhar principalmente para aqueles que precisam de conhecer mais a Jesus. E quando Jesus hoje critica esses homens, Ele está falando principalmente, se vocês percebem nas linhas do Evangelho de hoje, a necessidade de cada vez mais manifestarmos com a nossa vida aquilo que professamos, que a nossa oração seja também um anúncio de comportamento, de postura na nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse que um dos maiores pecados é o escândalo. Hoje nós poderíamos nos questionar, deixar que a palavra nos questione. O que eu tenho testemunhado? Eu tenho testemunhado de fato o Evangelho? O amor de Deus, a misericórdia, a radicalidade, a firmeza de Deus, a santidade? Ou a minha vida não tem nada de diferente do mundo? Ou apesar de eu ir à igreja, apesar de muitas vezes eu conhecer o catecismo, a palavra de Deus, mas a minha vida, de fato, ela só encontra coisas materiais, mundanas, não tem nada espiritual, celeste. A minha vida não tem cheiro do céu. Querido irmão, amada irmã, que eu e você possamos deixar que essa palavra nos questione, porque é uma palavra dura, e peçamos a Deus a graça de cada vez mais começarmos a viver aqui e testemunharmos isso, aquilo que iremos viver eternamente na glória de Deus. Que a nossa vida aponte o céu. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.